Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos à live de hoje. Hoje teremos uma convidada diretamente do Canadá para fazermos um comparativo de Austrália com Canadá. Daqui a pouco eu vou chamar a Lúcia do Canadá Mais Que Um Sonho para entrar ao vivo comigo e fazermos um comparativo sobre custo de vida nos dois países, sobre estilo de vida, o que a Lúcia gosta e não gosta no Canadá. Eu vou falar sobre a Austrália também. Então fica nessa live, porque se você ainda não decidiu, ainda tá na dúvida entre Austrália e Canadá, porque eu sei que quando vocês começam a pesquisar sobre os países, surgem várias dúvidas, né? De qual país é melhor, qual país combina mais comigo, de acordo com o objetivo. Já vi que a Lúcia entrou online. Antes de eu chamar ela, oi Karina, tudo bem? Oi Felipe, Felipe já falou Austrália com certeza. Oi Mica, tudo bem? Me falem da onde vocês estão. Me fale de onde vocês estão falando. Eu já vi que Felipe falou ali, estou no Canadá. E está revoltadíssimo, Felipe. Calma, gente. Vamos ver o que a Lúcia tem para falar. Porque, de acordo com o objetivo de cada um, né? Estilo de vida, expectativas, pode ser que a Austrália se encaixe mais para o seu plano, pode ser que o Canadá se encaixe mais para o seu plano. A grande vantagem é que a gente tem aí um mundo de opções, né, que vocês podem escolher e até dentro do próprio país escolher a cidade que faz sentido para você. O Marco colocou, vamos trocar, Felipe? Soninha está no Rio de Janeiro, Mica, Bombinha, Santa Catarina, Roberto, Santa Catarina, Everton, Perth, Austrália, Anderson, Valinho, São Paulo. Legal, gente. Vou chamar aqui a Lúcia para entrar, para a gente já começar essa live com muita informação para quem tá aí. Opa. Opa. Olá, tudo bem? Oi. Consegue me ouvir? Tudo bem Sim. contigo? Quanto tempo? Bem, Lúcia. Tudo bem? Bem-vinda à nossa live. Obrigada por aceitar o convite, estar aqui disponível para falar mais sobre o Canadá. Imagina, eu que agradeço o convite. A gente já conversou antes, né, Fri? A gente acabou conversando um pouco mais sobre as diferenças entre Canadá e Austrália. Eu vim afiada, hein? Eu vim afiada, vamos lá. Gente, porque assim, ó, a Lúcia me convidou, acho que faz 2, 3 meses atrás que a gente gravou aquele vídeo, Isso. né? Nós gravamos um vídeo para o YouTube da Lúcia, então se você quiser mais informação, se aprofundar mais ainda sobre Austrália e Canadá, lá no vídeo da Lúcia tem também esse comparativo dentro do YouTube. E aí a Lúcia, tudo que eu falava, ela falou assim, mas meu Deus. E daí hoje ela veio assim, ó, preparada para vencer essa batalha. Mas é bem curioso, até convido a todos que estão nos assistindo. O vídeo ficou bem completo mesmo. A Pri, ela veio assim para realmente defender a Austrália com unhas e dentes no vídeo. Não teve para onde correr. Então, realmente, eu convido vocês que assistam esse vídeo porque ele está bem completo. A gente pontuou sobre 8 das principais questões que as pessoas acabam realmente buscando sobre países, né, para morar fora: segurança, educação, custo de vida, enfim, vários pormenores. E hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Lúcia, eu vi ali que o Felipe já falou, né, que está revoltadíssimo com o Canadá e eu acredito que a escolha do país é muito importante e depois escolher o país, escolher a cidade certa e Exato. não criar expectativas erradas, porque muitas vezes a gente cria uma expectativa e aí se frustra porque cria uma expectativa errada. Então, informação é muito importante e quem está aqui assistindo a live, com certeza vai ter mais clareza sobre a escolha. Eu vi ali que a Bu Pimentel perguntou, o vídeo que a gente falou anteriormente está no YouTube da Lúcia, tá? Cara, dá mais que um sonho.
É só você colocar ali na lupa, quando você vai ali no YouTube, você digita na lupa Austrália. Aí vai aparecer o nosso vídeo. Ah, legal. Então vamos começar, Lúcia. Desde o início, para quem ainda não te conhece, quero saber sobre a sua história. Quando você chegou no Canadá, qual cidade você mora hoje, o que você fazia no Brasil e o que você faz hoje? Conta um pouquinho para eles. Perfeito. Então, muito obrigada primeiro, né, por abrir o espaço para eu estar contando um pouquinho mais da minha história aqui no Canadá, e eu espero que seja útil para todos que estão assistindo. Eu era bombeira militar lá no Brasil, então eu era funcionária pública, morava ali no estado do Paraná, fui bombeira por 6 anos e eu pensei, né? Na verdade, eu nem pensei em vir para o Canadá, eu só queria sair do Brasil. E esse é um ponto muito importante para todos que pensam em emigrar. A questão é, será que você quer apenas sair do Brasil ou você quer mudar para o Canadá? Ou você quer mudar para a Austrália? Esse é um ponto bem interessante. E o nosso projeto, né, acredito que o seu também, seja realmente nesse sentido, para abrir os olhos das pessoas em relação a outras possibilidades. O meu intuito sempre ali no canal é falar, olha, vá para onde você seja feliz. No meu caso, naquela época, a possibilidade que me abriu foi o Canadá. Né, que foi um local onde eu conseguiria a residência permanente, onde os custos estavam alinhados com o orçamento que eu tinha. Então, por esse motivo, eu acabei indo para o Canadá, buscando, óbvio, um país mais seguro para morar. Essa era a minha principal questão. Eu não tinha nenhum ponto, eu quero morar num lugar que tenha praia, que faça sol. Não, esse não era o meu objetivo. Sempre foi buscar um país melhor que o Brasil e que tivesse realmente mais segurança. Esse era o meu principal motivo, porque eu era uma profissional da área de segurança pública, então segurança para mim sempre foi uma prioridade. Pensando nisso, eu cheguei aqui por uma via meio polêmica aqui no Canadá, que é a via do college. Hoje em dia já é uma via para se chegar bem difícil, então tomem muito cuidado em relação a isso quando vocês forem pesquisar sobre o Canadá, porque hoje em dia é uma via que já não tem mais tantos benefícios como antigamente. A pandemia mudou muitas coisas nesse sentido no Canadá, mas eu vim por meio do college, eu cursei o programa Police Foundations, Fundações Policiais, e esse college foi um college de 2 anos, me permitiu ter um visto de trabalho, apliquei para residência permanente e hoje, felizmente, sou residente permanente aqui no Canadá e tenho a vida que eu tanto queria há 5 anos atrás. Então, a vida que eu estava buscando, eu felizmente consegui encontrar aqui no Canadá. Lúcia, quando você fala que você foi fazer um college, seria o visto de estudante e fazer um curso técnico no Canadá? Isso, é conhecido como um técnico, um tecnólogo, então é 2 anos, é exatamente isso, é um visto de estudante. Ah, certo. Então você já tinha inglês quando você chegou no Canadá? Isso, ponto interessante. Aquele inglês mais ou menos, né? Aquele inglês mais ou menos. Essa foi uma grande dificuldade que eu acabei enfrentando aqui no país, não ter tido um inglês bom quando eu cheguei. Eu acabei fazendo um teste do próprio college, né? E esse teste ele é meio bias, né? Ele é enviesado. É óbvio que eles querem estudantes internacionais, então eu acabei optando por fazer esse teste. Fui aceita. Eu fiz 2 meses de inglês quando eu cheguei aqui no Canadá e então eu ingressei no college. Então o meu inglês ele não era bom. Eu diria que ele era um A2, mais ou menos, quando eu cheguei no Canadá. A2, B1. Aí eu tive que progredir do B1 para o B2 para então eu entrar no college. Entendi. E quando você estava escolhendo os países, tinham outros países no seu radar ou era diretamente assim, Canadá? Eis o ponto. O primeiro país que eu olhei, óbvio, foi a Austrália, né? O primeiro país que estava na lista, inclusive até um ponto bem interessante. A ideia de sair do país foi do meu marido. Na época. A ideia de sair do país foi do meu marido. Por quê? A gente trabalhava num quartel militar e tinha um dos médicos que ele estava conseguindo fazer um programa para a Austrália que facilitaria com que ele atuasse como médico na Austrália. E então meu marido na época falou assim, bom, se ele vai fazer, irei também. Vamos começar a pesquisar sobre isso também. Então, a ideia de sair, realmente, inicialmente, foi para a Austrália. Só que naquele momento, a gente bateu no ponto custo de vida. Né? Naquele momento, a gente acabou olhando a questão do custo de vida e, por isso, não foi tão viável naquela época a Austrália e foi mais viável o Canadá e, então, a gente acabou vindo para o Canadá. Certo. E qual foi a cidade que você escolheu inicialmente e onde você mora hoje? Perfeito.
A cidade é um ponto bem interessante e é uma das questões que eu mais acabo batendo na tecla ali no nosso Instagram. Porque a escolha da cidade, ela pode facilitar ou dificultar a sua jornada aqui no país, especialmente em termos de imigração. Porque aqui no Canadá, a gente tem até programas municipais de imigração, programas regionais de imigração, programas provinciais de imigração. Então, a escolha da cidade, ela pode aliviar imensamente o fardo dessa sua jornada. Naquela época, eu não tinha esse conhecimento. Eu até fiz uma viagem exploratória, fui para a cidade de Toronto inicialmente. Toronto não foi a cidade que realmente me brilhou os olhos, então eu decidi conhecer a cidade de Ottawa, que é a capital, Ottawa, que é a capital do Canadá. E foi assim, a cidade que mais casou com os meus objetivos naquela época e é a cidade que eu moro até hoje. Ah, legal. Lúcia, e o que você trabalhou desde o início da sua vida no Canadá e o que você trabalha hoje, né? Qual foi a jornada que você traçou? Claro que a gente sabe em relação ao visto, estudos, toda a sua viagem exploratória no Canadá, mas no que você já trabalhou nessa jornada, nesse meio do caminho? Uhum. Perfeito, porque é bem interessante, né? Muitas pessoas, elas tendem a achar que necessariamente ela precisa trabalhar em entry level para ela no começo, né, de vida de imigrante. E sim, se você não tiver planejamento, pode, e nem inglês, né? Pode ser que o entry level seja, infelizmente, a única opção para você. No meu caso, quando eu cheguei, lembra que eu falei que o meu inglês não era lá aquelas coisas? Eu Uhum. acabei realmente indo trabalhar na Dollarama. Não sei se tem na Austrália, muito possivelmente tem, mas só aquelas lojas como se fosse loja de R$1,99, sabe? Uhum. Então, assim, o meu primeiro emprego foi na Dollarama, mas eu fiquei um mês nesse emprego, porque então eu consegui um emprego na minha área, que era ligado à área de segurança, né? Então, eu fui Security Officer, depois disso, aqui é um trabalho, como que eles chamam? É licenciado, né? Você precisa de licença para trabalhar como segurança, então fiz todo o processo, né? A carteirinha, tudo, para eu começar a trabalhar como segurança. E durante 2 anos eu acabei trabalhando, conhecendo um pouco mais sobre essa área de law enforcement aqui no Canadá. E foi uma experiência riquíssima. A minha ideia sempre foi ser policial no Canadá. Quando eu cheguei, porque eu queria aproveitar um pouco do meu background profissional do Brasil, que eu era militar no Brasil. Então, na minha cabeça, eu queria continuar essa carreira aqui no Canadá. Porém, aconteceu uma coisa na vida de todos nós que nós não esperávamos, que é a pandemia. Né? A pandemia ela acabou prejudicando muita gente, frustrando o plano de muitas pessoas. Então a minha vida ela deu uma reviravolta gigantesca e eu me encontrei neste momento no empreendedorismo. Então eu comecei a empreender aqui no Canadá para realmente tentar vencer o que estava acontecendo ali na pandemia. Neste meio tempo também, eu acabei fazendo um projeto que é a Jornada do Imigrante, que foi uma viagem exploratória por todo o Canadá. Então, o Canadá é o segundo maior país do mundo. Eu viajei absolutamente todas as províncias, por todas as províncias. Conheço hoje, felizmente, quase 200 cidades. Então, corri Caramba. esse país e isso me deu uma experiência gigantesca e que hoje me permite falar com bastante propriedade em relação à escolha da cidade, que é seguramente uma das mais importantes que você vai ter e que você vai ter que fazer durante essa sua jornada, sabe? Isso é extremamente importante na sua vida aqui no Canadá. Então, atualmente eu trabalho como empresária. Ai, maravilhosa. Ô, Lu, você falou, né, sobre a escolha da cidade em questões migratórias. Eu acredito que tem a ver também com o clima e no Canadá também tem a ver com o idioma, né, em si. E aqui na Austrália eu vejo que também tem essa questão de escolher a cidade de acordo com o seu objetivo, porque existem os programas regionais. Existe o programa federal, existe o regional e existe o regional do regional. Então, dentro de uma cidade ali menor, tem ainda o regional do estado, do interior do estado. Então, é muito importante fazer a escolha certa caso você queira imigrar. Claro que se você vier fazer um intercâmbio, se o seu objetivo é passar uma temporada,
né, tanto no Canadá quanto na Austrália, e voltar para o Brasil, eu vejo que você não precisa muito ficar nessa loucura de escolha de cidade. Escolhe o que o teu coração manda, porque você está vindo estudar e voltar para o Brasil. Agora, se você já está arrumando as suas malas e vindo com o objetivo de imigrar, você precisa fazer a escolha certa para não perder tempo nem dinheiro. Atualmente, tanto a Austrália quanto o Canadá estão mudando as leis constantemente, tem muita coisa acontecendo. Então, você precisa fazer a escolha certa para não perder tempo e dinheiro nesse meio do caminho, né? Então, falando sobre Austrália e Canadá, e cidades e escolhas, é isso. Você diz que conhece muito sobre o Canadá. E aí você poderia nos dizer o que você mais gosta, ou as coisas que você mais gosta no país e o que você não gosta? Essa é polêmica. Essa é polêmica. O que eu mais gosto, apesar de que hoje, honestamente falando, sinceramente falando, está em declínio, especialmente por causa da pandemia, é a segurança. Se eu for comparar com a minha vida no Brasil, a vida que eu tenho aqui no Canadá é até difícil de explicar para quem nunca viveu essa sensação de liberdade, essa sensação de segurança. Então é realmente muito difícil eu conseguir te explicar o quão segura eu me sinto no país. Então isso para mim é um dos pontos mais positivos aqui do Canadá. Apesar de que, assim como a gente conversou, né, no nosso vídeo lá do canal que a gente acabou fazendo, infelizmente a segurança ela realmente está em declínio. Tem muitos usuários de drogas na rua, tem crescido, né, o número de usuários de drogas nas ruas. Então é um ponto bem delicado. Apesar de que é a parte que eu mais gosto do país é a segurança, eu entendo, tenho conhecimento, a sensibilidade de perceber que esse é um ponto que hoje está realmente delicado no país. Então, essa é a parte que eu mais gosto. A que eu menos gosto é bem difícil de dizer, porque isso entra em contraste com outros países. Como eu também estou fazendo vídeos com pessoas que moram em outros países, eu posso te falar que é um ponto negativo do Canadá, mas é um ponto negativo em vários outros lugares do mundo, que é a falta de luz solar durante o inverno. Não é o inverno, não é o frio. O frio, uma frase que eu costumo falar, é o menor dos meus problemas. O frio no Canadá é o menor dos meus problemas. Qual que é o meu problema? Incidência solar. Porque durante o inverno, infelizmente, o que acontece? Os dias acabam ficando mais curtos. Então, atualmente, agora você pode ver que está até claro aqui, são 8 horas da noite e, excelente, vai escurecer 9h30 da noite porque nós estamos no verão. No inverno é o oposto. Começa a amanhecer, clarear o dia, né? Às 8 da manhã e escurecer às 4h30 da tarde. Então, você imagine começar a escurecer às 4h30 da tarde. Aí a gente usa até um recurso, né, cientificamente comprovado, que é o uso dessas lâmpadas aqui, ó, que a gente chama de happy light, para ela tentar imitar um pouco da incidência solar. Por quê? Além dos dias eles serem mais curtos, por causa da incidência solar, a gente tem um outro pormenor, que se chama neve, né? Então, no dia que neva, realmente o céu fica cinza e daí não tem incidência solar. Então, você pensa, se nevar 3 dias da semana, são 3 dias cinzas, e mais o restante dos outros dias já está com uma incidência solar um pouco menor. Então, obviamente que isso acaba afetando a nossa saúde. Porém, assim como eu falei, dependendo da cidade que você for morar, essa questão da neve, de ter dias mais ensolarados, ela muda absurdamente. Nas pradarias, por exemplo, a tendência é que você tenha dias mais ensolarados, mesmo no inverno. Então, às vezes, você tem 320 dias de sol em 365 dias no ano. Então, é muita incidência solar se a gente for analisar. Mas tem outros lugares onde tem uma maior precipitação de neve, consequentemente, os dias são mais cinzas. Então, se você saber escolher bem a sua cidade nesse sentido, vai ser um ponto bem positivo para você. Então, o meu problema, diferentemente do que muita gente pensa, não é o inverno. E sim a falta de luz, né? Aí onde você mora, quantos dias de frio, neve e com menor Dias. incidência solar? Dias. O povo da Austrália, eles, coitados. O povo que mora na Austrália, são meses. Quantos meses? Meses.
Então, mais ou menos de novembro, vamos colocar ali, para mim, né, os pontos críticos. Novembro até março são pontos bem delicados, porque é onde realmente começa a esfriar bastante, ter mais precipitação de neve e tem essa questão dos dias mais curtos. O dia mais curto é ali por volta do dia 20 de dezembro. Então você pega, né, na média, tenta colocar, é onde tem o dia mais curto e é onde começa realmente a voltar. O dia vai diminuindo, diminuindo, diminuindo e então começa a aumentar. Então, para mim, de novembro a março é o período mais crítico de inverno. Mas assim, não é para assustar ninguém, não é, é perfeitamente para muita gente, para o nosso amigo Felipe que comentou antes, talvez não, mas para muita gente manageable, você consegue controlar. Você tem um carro que tem o aquecimento, você tem a tua casa que tem o aquecimento, enfim, roupas apropriadas, bota apropriada, inclusive para quem está vindo para o Canadá, você tem que investir numa boa bota e num bom casaco. São duas coisas que você não pode abrir mão, que você não pode economizar, porque senão lá na frente você vai se arrepender. Quando chegar um menos 25, um menos 30, você vai se lembrar que você economizou na hora de comprar a bota quando seu pé estiver um pouco geladinho. Então, não economize nesse tipo de coisa, porque aqui no Canadá, isso não é luxo, isso é conforto. Investir num bom carro, onde tem um aquecimento, onde você consegue pegar a chave do seu carro e dar partida de dentro da sua casa, para ele já ir esquentando 10 minutinhos antes de você sair de casa, isso é conforto. Isso não é luxo, porque o inverno realmente ele é muito rigoroso e você tem que saber lidar com tudo isso. Uhum. A Evelyn comentou ali que Adelaide faz 9 meses de frio, né? Claro que a gente for comparar com o Canadá, mas é frio, né? Comparado com a Austrália. E eu Vamos até falar sobre frio. Do que frio que estamos falando? De quantos graus estamos falando? eu tenho até vergonha de falar, mas vou falar. Estamos falando aí de um inverno com 3 graus, 5 graus, de manhã cedo, né? Não fica essa temperatura ao longo do dia. Mas você falou sobre a incidência solar e eu tive que começar a tomar vitamina aqui por conta do sol. Porque eu tô acostumada em estar aqui na Austrália e estar ao ar livre, sol, sempre ao ar livre, né? Aqui na Austrália a gente tem muita coisa ao ar livre. E aí no inverno a gente meio que se fecha dentro de casa, porque pra gente, né, que tá aqui, chuva, tempo cinza, nossa, não vou sair, que preguiça, né? Não vou fazer nada hoje. E aí eu tive que começar a tomar vitamina por conta disso. E eu sou uma pessoa que tô muito acostumada a estar ao ar livre. Eu imagino que aí no Canadá vocês precisam também tomar alguma reposição. Recomendação do Conselho de Medicina que você tome, no mínimo, eles são 1000 EU, eu não sei como que é usado ali na Austrália, mas a unidade é 1000 unidades de medida de vitamina D todos os dias. Todos os dias, justamente por causa dessa questão da incidência solar. Então, não é brincadeira, se você que está aí nos ouvindo, você pretende morar em qualquer país da Europa, também, principalmente, que lá a incidência solar também é um ponto muito negativo. Eu conversei com a Valerie da Suíça, que é a Suíça com nativa, que é uma pessoa excepcional também. Ela fala muito sobre isso lá. As meninas da Alemanha, todas falam sobre o mesmo ponto, incidência solar. Isso é uma questão que o brasileiro, principalmente que mora no Nordeste, não consegue mensurar. É uma realidade que você não conhece, que você não vive. Então, quando você mudar de país, você fala, caramba, não tem sol. Porque é uma coisa que você tinha todos os dias no Brasil e somente quando você sentir a falta dele que você vai falar, caramba, como que era importante. Então, aqui você realmente precisa fazer reposição da vitamina D. Eu uso a terapia LED, a terapia de LED, né, realmente no inverno para melhorar essa questão. Legal. Mas aqui você levantou um ponto bem interessante sobre as pessoas ficarem dentro de casa. O bom do canadense é que ele está tão acostumado com o inverno que se você conversar com o canadense raiz mesmo, ninguém fica dentro de casa. Se o dia estiver ensolarado, tá todo mundo indo para o parque, todo mundo fazendo snowboarding, esqui, snowshoeing, caminhando.
Assim, os esportes não... Até andar de bicicleta, mesmo com neve, mesmo com frio, as pessoas estão na rua praticando exercícios porque a vida não para, porque o inverno chegou. E esse é um ponto que você que está vindo para o Canadá, você pretende vir para o Canadá, já começa desde já a mentalizar isso. Não é porque está frio que você vai ficar dentro de casa. Você precisa se acostumar para se adaptar ao país. É isso que os canadenses fazem. Por isso que eu falo, invista em boas roupas para você não utilizar a temperatura fria como argumento para você se fechar. É aí que mora o problema. É aí que o imigrante não consegue se adaptar. É aí que vem a depressão. É aí que vem a frustração. Então não faça isso com você. Uhum. É, porque imagina, né? Ficar dentro de casa de novembro a março não é saudável para ninguém. E a Teve me colocou ali que ela já morou no Japão e ela sente mais frio aqui na Austrália do que lá no Japão. Por quê? Japão é preparado, Canadá é preparado para frio, para neve. Na Austrália, não necessariamente eles precisam se preparar para o frio. Porque é um frio, gente, que eu tô falando, parecido com o do Brasil. Não é um frio assim extremo de Frio do neve. Sul, né? É um frio do sul do Brasil. Que eu que sou de Curitiba, já morei em Floripa. Meu marido que é de Floripa, pra gente é o frio normal que a gente já viveu. Não, mas as casas são preparadas, certo? Eu tenho um negócio, tem um Vamos negócio com falar. a Austrália, tá? Que eu não sei o que acontece. Por favor, engenheiros, arquitetos, me expliquem. Porque dentro de casa parece que é mais frio do que fora. Às vezes eu tô morrendo de frio dentro de casa, eu abro a porta para levar meu filho para escola e não tá tão frio assim. Olha, porque um ponto que tu é de Curitiba, também sou do Paraná, sou lá de Cascavel, para mim, e é um ponto que eu falo que quem nunca sentiu o frio do Brasil, talvez não entenda. Mas se você, cara amigo, que está nos ouvindo, você é do Rio Grande do Sul, você é de Santa Catarina, você é do Paraná, talvez você entenda. Gurizada, para você tomar um banho no sul, você tem que ligar o chuveiro. Se o chuveiro for de resistência, então, minha Nossa Senhora, você tem que Ah, ligar o chuveiro para ele aquecer o banheiro para então você conseguir ir ali tomar seu banho. Você, quando vai no banheiro fazendo suas necessidades, é que o sanitário está geladinho, né? Que você tem que ir lá fazer suas necessidades. Quando você acorda de manhã, você está debaixo das cobertas, todo quentinho, você acorda de manhã, aquele vento gelado, aquela temperatura de 2 graus, 3 graus de manhã ali no Frio do Sul. Aqui no Canadá não tem isso. Por quê? Porque as casas são preparadas. A minha casa, ela fica o ano inteiro em 24 graus, 23 graus. Então, assim, eu consigo colocar a temperatura da casa no que eu quiser o ano inteiro, porque é o ar-condicionado central. Então, a casa ela é realmente muito preparada. Você não sente frio. Eu vou estar com essa roupa o ano inteiro. Lá fora pode estar menos 25 e não tem problema nenhum. Mas se eu for sair, eu também vou me preparar. Só que não tem aquele choque térmico de tomar banho, aquele choque térmico é na hora de dormir, não tem absolutamente nada disso. A Evelyn até falou, né? Sou do Paraná também, mas as casas daqui são muito frias. Exatamente. ó, aqui na minha casa a gente tem o aquecedor e o ar-condicionado central, mas o valor da energia aumentou tanto nos últimos tempos que eu tava olhando as minhas contas. Eu moro na mesma casa faz 5 anos, Uhum. então eu tenho a mesma referência de 5 anos atrás. E aumentou muito o valor da energia, apesar deles incentivarem, o governo tem vários programas de incentivo de painel solar, então a maioria das casas tem painel solar, a minha casa não tem, mas mesmo assim a gente vê o valor da energia aumentando consideravelmente. Tá? Você falou Uhum. da questão do frio, só um parênteses aqui, que quando eu morava em Curitiba e eu ia para a escola, né, quando eu era criança, eu lembro de dormir já com a roupa, com o uniforme por baixo do meu pijama e só acordar e ir para a escola de tão frio. A gente usava aquecedor no banheiro, então umas coisas que muito parecido com aqui a Austrália, né? E eu sempre digo que lá Queensland, o nordeste da Austrália, que eu vi que algumas pessoas falaram ali, Brisbane, Gold Coast, Sunshine Coast, no nordeste da Austrália, eu digo que lá são as cidades que te venderam no intercâmbio. Quando você pensa Austrália, né? Austrália, quais são as cidades?
Lá sim, é calor, é úmido o ano inteiro, faz um friozinho de 10 graus, 12 graus, mas assim, ó, um dia na semana no inverno. Então, lá, se você está pensando em calor, umidade, uma temperatura amena ao longo do ano, eu diria Queensland. Agora, se você tem foco de imigrar e não se importa com o frio, você pode vir mais para o sul, né? Que é onde eu moro, Adelaide, South Australia é mais gelado. Não vai ser, talvez, a Austrália que você tem na sua imaginação, na sua expectativa, mas é importante você saber, né, o que te espera, para você não imaginar, tanto se eu for para o Nordeste ou se eu for para o Sul, vai ser, né, o mesmo clima, vai ser aquela Austrália que eu sonho e que eu sempre imaginei. Mas eu acho que tanto a Lúcia pode falar, gente, que às vezes a gente precisa fazer alguns sacrifícios com foco na imigração, para depois a gente escolher aonde a gente quiser morar, trabalhar no que a gente quiser. Então, existem fases na vida em que a gente precisa fazer alguns sacrifícios até alcançar o nosso objetivo. Depois, o objetivo alcançado, aí é liberdade para fazer o que quiser. Eu até vou aproveitar a oportunidade, eu quero saber se tem algum policial que está nos ouvindo, até coloca aí nos comentários, porque recentemente eu vi uma notícia da Austrália que pode, né, ser uma luz para muitos desses policiais, inclusive para Queensland. Então aí, ó, já a Pri já cantou a pedra aí para vocês, que é um local que realmente tem sol, que é a Austrália, que foi vendida no intercâmbio. Então, se você é policial, presta atenção. A Austrália, o governo da Austrália, eles estão contratando policiais que são experientes, que têm no mínimo 2 anos de experiência para trabalhar ali na região de Queensland. Você não precisa ter um nível de inglês muito elevado, é o nível 6 no IELTS, não sei se você já fez o teste, mas é o nível 6 do IELTS, é um nível bem tranquilo, é o nível de inglês que o college exige, né? E é uma oportunidade para você já chegar na Austrália com visto de trabalho para você e para sua família. Essa é uma oportunidade que eu gostaria de ter visto na minha época, né? Que infelizmente na minha época não era possível, mas que agora penso eu que seja também por causa da pandemia. Muitas questões mudaram em todos os países por causa da pandemia e essa é uma oportunidade que a Austrália está dando para esses policiais. Então, se você é policial ou você conhece algum policial que quer sair do Brasil, já coloca, manda essa live para essa pessoa, que pode ser que seja interessante para ele. Então já manda, compartilha essa live para ele saber mais informações em relação à Austrália. Porque eu vi essa notícia, foi há muito pouco tempo, e alguns amigos aqui do Canadá estavam aplicando para ir para a Austrália. Pessoas que já conseguiram a residência permanente aqui e que viram essa oportunidade de ter uma experiência internacional podendo trabalhar na Austrália. Mas por que não lembrar dos nossos amigos, né, irmãos de farda, que estão no Brasil, que realmente estão buscando uma realidade de vida melhor? Por que não, né? Se você tem inglês, se você tem experiência de trabalho, é uma possibilidade. E é para Queensland, tá? Uhum. Essa oportunidade surgiu depois da pandemia. Então, depois da pandemia, a Austrália se viu com problemas de mão de obra em todos os setores, e aí eles abriram para contratação em Queensland, porque é um dos maiores estados do país. E eu conheço pessoas que já aplicaram, brasileiros que estão aqui na Austrália, que eram policiais no Brasil, e aplicaram para trabalhar como policial em Queensland. O processo ele não é tão complexo quanto a gente imagina quando pensa, né? Nossa, como que eu vou trabalhar lá com isso, né? Você precisa, obviamente, de um nível de inglês bom e fazer uma prova de conhecimentos gerais, passar ali por uma entrevista. Então, é importante que você consiga se comunicar. E como a Austrália está muito acostumada com imigrantes, né? Um país multicultural, assim como o Canadá, existe todo um treinamento de 1 ano, você recebe já o teu salário por 1 ano e tá ali sendo treinado, tanto em inglês quanto para as operações. Então, é uma oportunidade realmente muito incrível para quem tem essa experiência e a vontade de trabalhar com isso fora do Brasil. Tá, Exato. vamos lá então, Lúcia, vamos falar agora sobre custo de vida. Uhum. Tá?
A Lúcia vai falar sobre o custo de vida dela, então aluguel, supermercado, gasolina ou transporte público, e eu vou falar aqui sobre a Austrália. Lembrando que cada um tem um estilo de vida diferente. Quem chega no visto de estudante vai ter uma realidade, quem já tem a residência, a cidadania vai ter outra realidade. E estamos falando aqui sobre questões pessoais, tá? Não necessariamente esse vai ser o valor que você vai pagar quando chegar em cada um dos países. Então, é muito importante considerar isso, que é o nosso custo de vida, é a nossa vida na Austrália e Canadá. Perfeito. Posso começar? Pode começar. Eu até fiz uma pesquisa aqui, te peguei, né? Achou, né? Achou que eu não ia fazer. Eu fiz uma pesquisa, porque ela fez isso comigo no vídeo do canal. Eu fiz uma pesquisa aqui sobre algumas cidades, né? Eu até quero trazer uma realidade um pouco diferente da minha, porque eu entendo que a vida ela é meio atípica, né? Por causa da minha realidade, enfim. Então eu trouxe aqui uma média atual. Porque não tem como. Os preços dos aluguéis, eles estão mudando, assim, absurdamente de mês a mês. Então, o mercado, ele está tão aquecido, o mercado imobiliário, que não tem como você pegar como exemplo uma pessoa que assinou um contrato em 2019. Não tem como você pegar como exemplo uma pessoa que assinou um contrato em 2022. Nós estamos em junho de 2024. Não tem como você pegar como exemplo uma pessoa que assinou um contrato em janeiro de 2024. Porque as mudanças de preços, elas estão absurdas neste momento. Então, para vocês terem uma ideia, na cidade de Toronto, que é a maior cidade aqui do Canadá, você consegue alugar um estúdio. O que é um estúdio? É um apartamento que não tem divisão de banheiro, é onde a cozinha e o banheiro é o mesmo cômodo, cozinha e banheiro. A cozinha e o quarto, ele é o mesmo cômodo e você tem um banheiro, é um estúdio, um quadrado com um banheiro. Isso é um estúdio. Às vezes você pode encontrar, dependendo, obviamente, da estrutura do prédio, se é um prédio novo, se é um prédio antigo, por volta de $2.500 canadenses a $2.800 canadenses. Quando você aluga um apartamento, as utilities, que são aquecimento, energia, água, podem ou não estarem incluídas. Se a gente for pegar... Por mês, Lúcia? Por mês, esse valor é por mês. Agora, se a gente for pegar uma cidade como Winnipeg, que é uma cidade que fica nas pradarias, não é uma cidade, né, nossa, maior cidade. Não, não é nada disso. É uma cidade para você imigrar. É uma cidade estratégica para você imigrar. Os valores, eles mudam consideravelmente. Você consegue alugar um apartamento de 3 quartos amplo, com 2 banheiros, pelo mesmo valor que você aluga um estúdio na cidade de Toronto. Então, a gente está falando de uma cidade, aliás, da maior cidade do Canadá, com uma cidade de 700 mil habitantes. Então, é uma cidade onde a região, né, GTA, né, que a gente chama a grande região de Toronto, que tem 6 milhões de habitantes, com uma cidade de 700 mil habitantes. Significa que a cidade de 700 mil habitantes vai deixar a desejar em termos de estrutura? Não necessariamente. É uma cidade estratégica, mas só para você ter noção da diferença de preços entre um lugar para o outro. Então, quando alguém fala, o custo de vida no Canadá está caro, depende. Me diga onde moras, que eu te direi se sim ou não, né? Então, tem Sim. tudo isso relacionado. Sim. Legal. Então, eu já anotei aqui para fazer um comparativo. Porque aí vocês pagam por mês o aluguel. Aqui a gente paga por semana. Tá? Então, eu calculei aqui $2.500, considerando 4 semanas, seriam $625 canadenses por semana. Tá? Aqui na Austrália, se a gente for pensar em Sydney, que é a maior cidade, e que, gente, já saiu em todos os rankings, em todas as notícias que vocês podem pesquisar. Sydney é a cidade mais cara da Austrália e uma das mais caras do mundo para se viver. Tá? Então, tenham consciência disso, de que é uma cidade cara. Então, eu já morei 5 anos em Sydney e eu achava caro lá em 2014, 2015, tá? 10 anos depois eu continuo falando, tá caro. E o que é caro? O aluguel por semana de um estúdio nos mesmos moldes que a Lúcia falou, então é uma kitnet, seria, assim, de 500, pelo menos $500 por semana, tá? Dólares australianos, pelo menos. Dependendo da região que você morar em Sydney, porque como Sydney é muito grande,
quanto mais perto da praia, obviamente, mais caro. Quanto mais para dentro, então, morar na periferia de Sydney, que tem acesso, tem transporte público, 1 hora de trem até Penrith, que é um bairro ali próximo de Sydney, que seria cidade metropolitana, tá? Já vai cair esse aluguel para bem mais para baixo. E em 1 hora de trem você está em Sydney, no centro de Sydney. Então, 1 hora de trem. Isso é um ponto muito relevante. 1 hora de trem. Que eu sempre falo que tempo de deslocamento é tempo de vida perdido. Então, colocar na balança realmente o que é prioridade para você. 1 hora de trem para ir, 1 hora de trem para voltar. Você tem que colocar isso na balança também. Porque e pensar também não na balança só de tempo, mas de custo, né? Será que vai ser uma economia inteligente? Né? 1 hora de trem para ir, 1 hora de trem para voltar. Quanto que isso vai custar por semana e por mês? E quanto seria o aluguel se eu morasse mais perto e passasse menos tempo no transporte público? Então, todo esse balanço precisa ser feito. E aí. São 2 horas do seu dia a menos que você estaria com a sua família. Sim. Eu vejo Isso. por esse lado. Sim. Eu vejo por esse lado. Porque aí a gente pensa, né? Por que eu mudei de país? Para Exato. continuar nesse mesmo tempo de deslocamento, saindo cedo de casa, chegando tarde em casa. Então, isso precisa ser realmente ponderado, tá? E Adelaide, que é onde eu moro, então é a 5ª maior cidade da Austrália, que o custo de vida já cai bastante. Claro que o custo de vida aumentou, mas ainda não chega aos patamares de Sydney. Tá? Adelaide, onde eu moro, você consegue encontrar um estúdio por $400. Tá? Então, essa é a diferença da cidade grande para a cidade menor. Quantos habitantes tem na sua cidade? 1.300.000. É mais ou menos o mesmo tamanho. Ah, tá. É também a 5ª maior cidade do Canadá. Também a 5ª maior cidade. Que legal. Olha só, então. E Toronto tem quantos habitantes? 6 milhões, se a gente for analisar a área toda metropolitana, mas aí pega toda a região metropolitana. Assim como a gente conversou, eu acho que esse é um ponto bem relevante também para o pessoal estar ciente, que é o número de habitantes do país. O que muita gente pensa no Brasil, mas o Brasil, gente, é um país muito populoso. Já a Austrália e o Canadá, não. Então, quando a gente fala uma cidade de 1.300.000, já é uma grande cidade para nós, né? Mas no Brasil, não. É só mais uma cidade. É por isso mesmo que existem os programas migratórios, né? Porque são países muito grandes, com pouca gente, falta mão de obra. Vamos falar então sobre custo com transporte, gasolina e alimentação também, Lúcia. Perfeito. Existe um site bem interessante que é GasBuddy. Eu vou deixar escrito aqui para vocês. Deixa eu tentar escrever, que eu acho que é legal. Se você está vindo aqui para o Canadá, eu sugiro que você dê uma olhada nisso, porque ele é um site que você consegue contrastar o valor da gasolina de todo o país. Então, você consegue ver quanto que é a gasolina numa província, quanto que é a gasolina na outra província. Então, isso é bem interessante. Eu diria, tá? Eu diria uma média, para a gente não ficar comparando, que esses valores, eles diferem de cidade para cidade. Então, é muito difícil dizer. É só para você ter uma ideia, mais ou menos, de custo, tá? Mais ou menos você gastaria entre 200, 250, $300 de transporte público. Depende muito da cidade. Mas eu diria, colocaria esses valores para ir e voltar, andar de metrô, andar de ônibus, mais ou menos nesse sentido. De gasolina, ela pode variar entre 1,85 para 1,30. Dependendo. 1,85 nas regiões onde ela é mais cara, 1,85, 86, lembrando que esses valores eles variam todos os dias, para 1,32, 1,30 nas regiões onde ela é mais barata. Só aí já vê a economia em um único ponto entre você escolher uma cidade a outra cidade. Né? A diferença entre você pagar cerca de 180 de transporte público e você pagar 350 de transporte público. Então, muda bastante de uma cidade para outra. Eu acredito que aqui também seria nessa mesma média, tá? 180 a 250 por mês, considerando que a pessoa usa todos os dias o transporte público, não tem outra forma de transporte, tá? E gasolina
Eu não sei quanto que tá a conversão do canadense pro dólar australiano, mas eu acho que se a gente converter, deve dar o mesmo custo de vida do que a gente está falando, tá? Porque a gasolina também tá variando de 1,50, 1,55 a 2 dólares australianos. E aí, dependendo da cidade também. É $1 canadense, aqui na internet está dizendo $1 canadense é 1,09 dólar australiano. É pouca coisa mais alto. Então eu acho que é bem, Dados Google. Fonte Google. que é muito útil. E alimentação, Lúcia, me fale sobre a questão do supermercado e também se você sair para tomar café da manhã ou sair para almoçar, quanto vai custar essa refeição? Tá, vamos lá. Mercado é uma questão bem polêmica, por aqui, obviamente também. Tem os mercados mais baratos e tem os mercados mais caros, tem os atacadões, então você veja aí o que mais faz sentido para sua família. Mas baseado na média ali de consumo das pessoas que acabam acompanhando o nosso Instagram, muita gente fala que gasta entre 1.000 e 1.500. Família, tá? Marido, mulher e um filho, marido, mulher, 2 filhos. É óbvio que tem muita gente que gasta menos que isso, dependendo se consome muita carne, pouca carne, tem gente que gasta $500. Não consome carne, come só salada, legumes, larará, gasta $500. Tem gente que acaba consumindo muito mais, já vi famílias falando que gastam $2.500. Então, é óbvio, depende do quê? Do seu estilo de vida, do que você acaba consumindo. Então, é bem difícil a gente falar, gasta tanto. Eu aqui gasto mais ou menos uns $1.000, mas eu sou a pessoa que eu não economizo com mercado, eu sempre vou nos melhores mercados, tento comer uma alimentação saudável, então óbvio que isso acaba custando um pouquinho mais. Então, mas depende muito da sua realidade, como eu falei, depende muito do que você consome. E jantar fora é almoçar fora. Também depende do nível do restaurante que você está procurando. Se você quer um fine dining, né? Obviamente vai custar uns $500 aí, uma noite com jantar, com vinho, sobremesa, tudo que você tem direito. Uhum. Mas não, a média para tomar um café da manhã, fazer um brunch, um prato custaria cerca de $20, $25 mais a gorjeta. Aqui no Canadá, você precisa pagar a gorjeta não, o imposto, mais o imposto. E o imposto, o valor de imposto, ele muda de província para província. Então, ele vai de 5% em algumas províncias e territórios para 15%. Então, tem uma diferença aí de 10% a gente está falando. Em produtos e serviços, é 10% de absolutamente tudo que você compra entre uma província e outra província. Então, é de tão expressivo que é esse valor. Mas mais ou menos, vamos dizer, $20, $25 acresce o valor do imposto e acresce o valor da gorjeta. Aqui, o valor da gorjeta, ele é muito apreciado. Tá? Soa falta de respeito se você não pagar a gorjeta para o garçom. Vai ficar uma situação bem, bem, bem chata, eu diria. Então, muito parecido com os Estados Unidos, essa questão da gorjeta. Sim, sim. Uhum. Aqui na Austrália não tem essa cultura da gorjeta e o imposto ele já está ali na sua conta, igual como é no Brasil, tá? Já aparece ali o valor total mais 10%, que é o GST, o imposto em cima do serviço e do produto, tá? Eu diria que para supermercado, sem luxo, tá, gente? Comendo o que é essencial, sem. Porque o que acontece, né? Quando a gente chega. Quando a gente vai morar fora, a gente chega no supermercado e a gente fala, meu Deus, Nutella. Ah, Eu nunca quanto que é Nutella aí? comia! Eu Quanto que é nunca. Nutella aí? Agora eu vou fazer todo dia! Porque olha o preço! Sabe, a gente se deslumbra com umas coisas que ao longo da nossa vida na Austrália a gente percebe. Não precisava ter gastado com isso lá no início. Sim. Então, no início, sem luxo, eu diria supermercado, $90 por pessoa, tá? Dólares australianos por pessoa. E para comer fora, então, vou sair, tomar um café da manhã, ou vou almoçar, um prato mais uma bebida, diria $30 a $35 por É isso pessoa. aí. É Então, isso aí. muito parecido. Eu acho que não muda muito. Uhum. Eu acho que é isso então. Falamos de aluguel, transporte e alimentação, que são despesas essenciais.
Gente, qualquer outra coisa fora disso, eu vou pagar a academia mais cara do bairro. Ok, se essa é a sua prioridade, se é isso que você precisa, então vai. Agora, se você consegue fazer uma atividade física que não tem custo nenhum nesse início da vida em outro país, eu seguiria por esse caminho, sabe? Porque inicialmente você precisa pensar que além do seu custo de vida ali, despesas essenciais, você precisa de um dinheiro para o próximo visto, né? Não sei qual vai ser a sua estratégia migratória ou estratégia dentro do intercâmbio, então sempre precisa pensar: estou recebendo ali o meu dinheiro em dólar canadense, em dólar australiano, quanto desse dinheiro que eu recebi semanalmente ou mensalmente eu vou guardar para a minha estratégia e para o próximo passo do meu visto. Sempre precisa pensar nisso para não precisar mexer na reserva de emergência, caso você tenha, muito importante ter, mas caso você. Vamos lá, vamos lá. Caso você tenha, você precisa ter. Agora, eu te digo com 100% de certeza, acompanhando milhares de pessoas que imigram, você precisa ter. Porque o imprevisto, ele é certo na sua vida. O imprevisto, ele é certo. Então, você precisa ter um dinheiro para sua segurança psicológica. Porque muitas vezes você acha, você sai do país, vai dar tudo certo. Meu amigo, coloque a mão na consciência. Realmente é muito, muito, muito delicado. Então, tenha reserva de emergência. Eu digo que são 3 pilares muito importantes para quando você muda de país. O primeiro é estratégia de visto, o segundo é planejamento financeiro e o terceiro é preparação emocional. Então, você estar munido desses 3 vai te não garantir um sucesso, mas vai te aproximar do sucesso no seu plano. Então, vou repetir para vocês anotarem para martelar na cabeça de vocês, tá? Estratégia de visto, não importa se é Austrália ou Canadá. Planejamento financeiro e preparação emocional. Você precisa desses 3 para você ter sucesso no seu plano. Porque uma coisa leva a outra. Se você não tiver uma estratégia de visto, se você não tiver dinheiro, isso vai impactar no seu emocional. E aí, impactando no seu emocional, você vai ficar assim, travado com inglês, travado para conseguir emprego, travado para ir trabalhar, e aí tudo vai, assim, ó, umas 3 coisas que vão impactar na sua vida, tá? Morando fora. Então, tenha consciência de que você precisa desses 3 pilares para você ter sucesso no seu plano, independente do país onde você vai morar, tá? Vamos se aproximar aqui do final e deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui na caixinha. O Braga tinha escrito que sou policial e quero imigrar para o Canadá. Qual é a trajetória para ser policial no Canadá? Quer falar? Você quer realmente o Canadá? Vamos lá. A gente falou sobre essa possibilidade da Austrália. Eu acho que essa possibilidade da Austrália é extremamente oportuna mesmo, porque você já chega com visto de trabalho para você e para sua família e você consegue aí ter uma experiência internacional. Aqui no Canadá, para você ser policial, você precisa da residência permanente. Então aí você já encontra a primeira barreira. Tá? Que é ter a residência permanente. Se você não tiver estratégia para conseguir a residência permanente, aí fica muito complicado para você conseguir ser policial. Depois, para você aplicar para a polícia, tranquilo. Eu já fiz um processo para ser policial aqui no Canadá, aí é step by step. É um passo atrás do outro. Tem um exercício físico, tem entrevista, é mais ou menos como é no Brasil. Então, o seu problema não vai ser o ser policial no Canadá. Vai ser o ser residente permanente do Canadá. A partir do momento da sua residência permanente, aí o caminho ele é mais fácil. Porém, novamente, vou reforçar, existe essa oportunidade da Austrália, que você já chega na Austrália com o visto de trabalho. Isso não acontece aqui no Canadá. Tá? Infelizmente, não existe a mesma oportunidade aqui no Canadá. E eu acho bem interessante você ter essa experiência internacional, podendo trabalhar como policial na Austrália, que lá na frente pode ser que surja uma possibilidade para você conseguir chegar no Canadá. Tá? Muito bom. Uma pessoa escreveu aqui, deixa eu ver, Blim Eye English, eu acho que é. Parabéns para vocês por esta live cheia de conteúdo. Só quem passa por IELTS e tudo mais sabe. Mercado
de tecnologia, ajuda na imigração para ambos os países. Bom, tecnologia, GJ Consultoria, TI, toda a área de TI, né? Todas as profissões dentro de TI, eu acredito que no mundo inteiro tenham oportunidades, tá? Para o profissional que tenha um idioma afiado e que tenha experiência de trabalho, Ah, eu é. diria. Aqui no Canadá, para você conseguir oportunidade na área de TI, tem muita gente, me formei em TI, estou começando agora, amigo, ganha experiência de trabalho, que a oportunidade vai se abrir para você. Se não tiver experiência, não tiver com o idioma bem afiado, tá cada vez mais difícil, infelizmente. A concorrência também está aumentando. Eu não sei, Lucy, aí no Canadá é assim, mas aqui na Austrália eu vejo que os brasileiros estão muito preocupados com a qualificação, e certificado disso, e vou apresentar o diploma daquilo para conseguir emprego. E aqui na Austrália, dependendo da área de atuação, da profissão, não necessariamente você precisa apresentar um papel para provar, né, que você tem ali a qualificação, que você se formou naquela universidade. Então, aqui na Austrália, você apresentar a experiência, você saber fazer e se comunicar em inglês é muito mais importante do que você apresentar um papel. Aqui também. Se você tiver, por exemplo, eu tenho 15, 20 anos de experiência como programador, enfim, você já está na frente de gente que graduou agora e tem 1 ano de experiência, porque o seu trabalho, ele diz muito mais. O empregador, se ele pedir para você fazer alguma coisa, você vai ter muito mais habilidade de resolver aquele problema do que um cara que se formou agora e não tem experiência de trabalho. Então, a sua experiência de trabalho é extremamente valorizada. Porém, como você quer chegar aqui? Visto de trabalho ou residência permanente? Se for a residência permanente, a graduação ela é importante. Se você for chegar aqui com visto de trabalho, talvez, dependendo da empresa, não seja uma exigência. Então, tem que colocar na balança isso aí também. Mesma coisa que aqui. Tá, para a gente finalizar, Lúcia, eu gostaria que você desse um conselho para quem está se planejando. Peguem um lenço. Quem está planejando tanto ir para o Canadá, para a Austrália, para a Irlanda, para Portugal, não importa para onde você esteja indo, eu acredito que o conselho que a Lúcia vai dar vai se encaixar para quem quer morar fora. Então, o que você diria para essas pessoas que estão se planejando? Eu até vi agora que a Angela, ela acabou de entrar, ela é australiana e ela mora aqui no Canadá. Ela é australiana. Hi, Angela! How are you? She lives in PI. Ela mora numa província chamada Prince Edward Island. Ela conseguiu um work permit, olha que legal. Ela é australiana e ela conseguiu um work permit aqui no Canadá e com isso ela aplicaria para residência permanente. Ela tem uma especialização na área de oceanografia e ela conseguiu porque PI é uma ilha, né, aqui do Canadá e ela é cercada pelo Atlântico, né, o Oceano Atlântico. Então ali é uma área bem interessante para quem é da área, é uma região bem interessante para quem é da área específica ali de oceanografia e ela é australiana, olha que legal. Que legal, olha só, gente, como tem, né? Vai de cada um. Né? Se você quer mudar da Austrália para o Canadá, do Canadá para a Austrália, ou de outros países para outros países, é muito individual. É a escolha Sim, de cada um. Não tem regra. exato, exatamente. Então, vai, me diga o conselho aí. Então Conselho para vamos lá. Seguinte, eu sempre acabo falando no Instagram em relação ao planejamento, e eu sei que a Pri fala também. Esse é um dos pontos mais importantes, cruciais, para você ser bem sucedido aqui. Assim como a Pri falou, o fator psicológico, ele é um dos pilares para você passar por essa jornada sem tantas sequelas. Se você nunca fez uma mudança significativa no Brasil, se você nunca saiu da sua cidade, se você nunca saiu do bairro, se você nunca saiu de estado, talvez essa mudança ela vá causar alguns transtornos psicológicos para você. Você sinta saudade do local onde você morava. Por isso que eu sempre falo, se planeje. Se planeje. Muitas pessoas acabam caindo nesse plano por causa da família, saudade da família, né? Às vezes elas colocam isso como um ponto importante, não ter noção do que é um processo de imigração. Muita gente acaba caindo sobre isso e elas vendem tudo que elas têm no Brasil para mudar para outros países. Então, tomem muito cuidado em relação a isso. Planejamento é extremamente importante, a língua é extremamente importante, conhecimento sobre imigração é extremamente relevante. É a diferença entre você ter
Uma vida mais fácil ou uma vida mais difícil? Não é que o país X ou Y ele é ruim. É você que não conseguiu se adaptar. Caso contrário, não teriam milhões e milhões de pessoas morando naquele lugar. Então, é muito mais sobre você do que aquele país. Então, vá atrás daquilo que faz sentido para você. Qual que é o seu nível de disposição? Qual que é a sua prioridade? Quanto mais você se conhecer, quanto mais você conhecer o seu perfil de imigração, mais respostas você terá sobre o local para onde você está disposto a morar. Porque qualquer um dos países vai exigir um nível de esforço de você. A questão é, você está disposto a fazer essa mudança? Reflita sobre isso. Muito bom, é assim que a gente finaliza. Mas não tenho nada para acrescentar, porque foi muito. Nossa, tudo que eu penso. Tudo que a Lúcia falou é o que eu penso. Então, eu vou deixar registrado aqui. Lembrando que essa live está sendo gravada, então você pode reassistir quantas vezes você quiser. Depois eu faço o upload dessa live lá no YouTube também, para quem gosta de assistir no YouTube. Quero agradecer a Lúcia por tantas informações, pela disponibilidade de estar aqui falando sobre a sua história e também sobre o Canadá, sempre muito rica de informações e muito honesta, e eu acredito que essa é uma similaridade entre nós duas. Nós duas estamos aqui para falar a verdade, porque eu gostaria que vocês chegassem aqui na Austrália e falassem bem que a Pri me avisou, era assim mesmo, que a Pri me falou, do que você chegar aqui na Austrália e me falar por que ela me disse isso, se não é bem assim, né? Então eu prefiro que vocês cheguem aqui e virem para mim e me enviem uma mensagem e falem, Pri, realmente isso daqui tá acontecendo, né? Foi bem assim que você me disse. Então é nesse sentido que o meu trabalho e o trabalho da Lúcia estão aqui na internet disponíveis para você, tanto no Instagram, no YouTube, com muito conteúdo. Lúcia, quer falar suas redes sociais para a galera começar a te seguir? Vamos lá. Perfeito. Em qualquer lugar desta internet, se você digitar Canadá mais que um sonho, vai aparecer ali o nosso canal, TikTok, Instagram, todas as redes, Telegram também, a gente tem um canal por lá, recheado de conteúdos para vocês. Eu espero verdadeiramente que essa live tenha sido útil. Convido também a vocês assistirem o nosso vídeo lá no canal. Basta você entrar, Canadá Mais Que Um Sonho, digitar na lupa Austrália e você vai encontrar o vídeo no YouTube completinho que eu e a Pri, nós fizemos com muito carinho para todos vocês. E mais uma vez te agradecer, Pri, pelo espaço. Esse projeto, né, que você está desempenhando aí de lives é incrível. Isso traz muito conhecimento para as pessoas que realmente estão querendo mudar para a Austrália. Então, te parabenizo enormemente por isso. O projeto que a gente tem aqui no nosso perfil é convidando outras pessoas de outros países, também me enriqueceu enormemente e me fez abrir os olhos para outras possibilidades. Então, que a gente consiga mostrar cada vez mais essas outras possibilidades para as pessoas que eu acredito que elas queiram realmente sair do Brasil, né? Encontrar outras oportunidades em outros países. E vá para um lugar que você se sinta melhor, né? Que você seja feliz nessa jornada. Que faça sentido essa mudança, né? Quero convidar vocês para a live da semana que vem. Então, semana que vem teremos outra live no mesmo dia, mesmo horário, para falarmos sobre Brisbane. Então, vamos falar sobre uma cidade que fica em Queensland. Até se você já tem interesse, já sabe que Queensland é o seu estado. Vamos falar da capital de Queensland, que é Brisbane, tá? E a gente finaliza por aqui. Obrigada, Lu. Obrigada por estar aqui hoje. Obrigada a todos que estiveram online aqui com a gente, interagiram e assistiram essa live. Até a próxima, Lu. Obrigada a vocês. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.